Boa tarde, boa noite. Tudo beleza com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui. Aí. Uai, Guilherme, você foi o primeiro a entrar hoje? Bateu o recorde hoje. Tudo beleza? Vamos lá, sexta-feira o pessoal demora a entrar. Sexta-feira o pessoal tá saindo do trabalho ainda. Sexta-feira, será que já tem trânsito de sexta-feira aí pela cidade? É. Eu e você, Guilherme. Vamos lá. Deve ter trânsito já aí pela cidade. O povo já deve estar querendo ir para os bares, restaurantes, né? Acho que sexta-feira, nesse horário, ninguém mais está querendo saber de live já. Não é não, Roberta, Adriana, tudo beleza? Outro dia eu falei, né, que eu fico dando boa tarde aí pro Roberto, falando oi pro Roberto, que aparece a carinha dele aqui, que ele entrou, mas eu, né, tenho que lembrar que a Adriana deve estar lá assistindo junto com o Roberto. Meu amigo Rodinei Barbosa, lá de Cuiabá, tá aqui conosco também. Tá aqui conosco. O que você tá perguntando aí, Guilherme? Quem tá querendo lançar? Quem tá querendo lançar? Boa pergunta. Ah, em relação ao que eu tava falando antes, é isso, né? O pessoal tá querendo ir para os bares, restaurantes, por isso que 18 horas na sexta-feira não estão aparecendo mais para live. Será? Muito bem. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje. É isso aí, Rodinei. Como é que estão as coisas aí em Cuiabá? Trabalhando muito? Como é que tá na pandemia aí no pandemônio? Como é que estão as aulas de dança? Eu vejo que você sempre tá por aqui nas lives e tudo mais. Vamos fazer aula também, rapaz. Você tá sabendo das aulas aí? Eu acho que você está sabendo, né? Eu mando divulgação aí para você, várias aulas para professores, várias iniciativas aí legais da Mimlos Digital e teremos mais, lembrando que a Mimlos Digital vai continuar, né? Ela veio para ficar, ela continua mesmo depois que a gente voltar para as nossas atividades presenciais. Aliás, é sempre bom dizer que nós ainda não voltamos para as nossas atividades presenciais somente porque ainda não foi autorizada, né? A nossa atividade ainda não foi autorizada pela prefeitura, mas nós já estamos com tudo esquematizado, tudo pronto lá no nosso galpão, o galpão da Mimulus, tudo esquematizado para assim que formos autorizados a gente poder reabrir, né? Parece que tem até, sei lá, algumas escolas funcionando por aí, mas ainda não foi autorizado realmente essa atividade pela prefeitura, né? Nossa convidada de hoje chegou aqui, achei que ela estava agarrada no trânsito de sexta-feira também, ou então estava em algum barzinho fazendo happy hour. Keila, desse site maravilhoso do Dança em Pauta, né? Mas deixa eu falar um ei aqui para Suzana, que está falando aqui, ei Jomar, Suzana, nossa aluna também aí da Mimulus Digital, que está convidada para uma live para falar sobre um trabalho muito legal que ela faz, que eu estou muito curioso para conhecer, mas no momento ela não está podendo, mas logo, logo espero que ela esteja aqui conosco. Então deixa eu chamar a Keila para dividir essa live aqui comigo. Keila que está falando lá de Curitiba, quer dizer, eu imagino que ela esteja falando de Curitiba, já que, né? É isso, Keila, já que ela já apareceu aqui. Você está falando de Curitiba Oi, mesmo? sim, de Curitiba, Ah, mas com calor, uma coisa totalmente é atípica. mesmo? Olha. Não, eu tô perguntando é Bem porque eu quente. já tive convidados aqui que às vezes, né? Eu sei que é de uma cidade X, mas aí ele me fala: não, mas eu não tô aqui, porque a pandemia me pegou, eu estava viajando, então eu tô preso aqui numa outra cidade a quilômetros de distância. Mas você está em Curitiba, não é Não, isso mesmo? tô presa em Curitiba desde que começou a pandemia, ficando louca É. já aqui. Muito bem, só responder aqui, alguém colocou um pouquinho antes de eu te chamar, um pouquinho antes de você chegar, eu estava falando sobre esse retorno às atividades, né? Maurício está colocando aqui, infelizmente vai ser a última atividade, né? Por causa do risco ser alto. Na verdade, né, é uma atividade, a nossa modalidade de dança, né? A dança de salão, né? Com o par, enfim, esse contato físico muito próximo, realmente o risco é alto e é por isso mesmo que nós da Mimos estamos respeitando todas as normas aí de segurança e quando voltarmos, né, quando formos autorizados, vamos voltar dentro de todos os protocolos aqui, exatamente por isso, né? Mas lembrando que todas as danças de salão
podem ser praticadas também os movimentos sendo feitos sozinhos, né? Separados. Então, a gente tem uma aula que a gente chama de dança sola, por exemplo, onde a gente ensina, pratica os movimentos de várias danças de salão, só que separado, né? Sem o par. Então, essa também é uma alternativa para aqueles que não tiverem um par fixo, que não quiserem, né, dançar ali com o par até chegar a vacina e tudo mais. Outras possibilidades também. Mas, enfim, nós vamos cumprir com todos os protocolos e logo, logo estaremos de volta, né? Keila, em primeiro lugar... Só te perguntando que eu entrei aqui, você já estava falando, vocês estão pretendendo voltar quando? Quando a prefeitura autorizar. Nós ainda não temos autorização. Nós ainda não temos. A prefeitura ainda liberou já para as academias de ginástica, então houve uma confusão aí, academia de ginástica, então a escola de dança também pode e tal. Aí achava que podia, mas depois ela soltou uma portaria dizendo que não. Né? Então, nós que trabalhamos com dança estamos aguardando ainda. A gente já está praticamente tudo preparado no nosso espaço, de acordo com os protocolos das academias de ginástica, de acordo com os protocolos que a gente tem visto aí para atividades similares, né? Então, já estamos com tudo esquematizado para retornar assim que tivermos autorização para isto, né? Então, eu queria dar as boas-vindas para a Keila, né? A Keila me confirmou que ela está realmente falando de Curitiba. Eu conheço a Keila, é lá de Curitiba, ela até vai me lembrar, né, desde quando que a gente se conhece. Talvez tenha sido através da Gracinha, do curso de pós-graduação, ou de algum outro evento onde eu já trabalhei em Curitiba aí diversas vezes. Mas a Keila, então... Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar Obrigada aqui conosco. Obrigada a você pelo convite. Né? A Keila, então, ela tem o site Dança em Pauta, que está fazendo 10 anos, ou fez 10 anos esse ano, né? Um ano de comemoração também para o Dança em Pauta, um site maravilhoso, quem não conhece, vai lá, dá uma olhada. Um ano de comemoração para Mimos também, que está fazendo 30 anos, né? E sempre admirei muito o trabalho da Keila, um trabalho muito voltado para informação, uma informação com conteúdo teórico, não é somente a dança como entretenimento que ela leva através do site, ela leva a dança e não somente dança de salão, ela leva todas as modalidades de dança, né? Um site bem abrangente, mas buscando levar conteúdos muito interessantes, muito informativos, conteúdos teóricos que servem tanto para melhor formação de professores, de coreógrafos, de bailarinos, mas também para melhor formação e informação daqueles que são amantes da dança, né? Então, a Keila, ela vem da área de comunicação, mas eu queria que ela contasse para a gente aqui também nessa trajetória dela, onde que isso se cruzou com a dança e o surgimento do site e tudo mais. Há alguns anos, ela me convidou para ser um dos colunistas lá do site, eu me senti muito honrado, escrevi alguns artigos sobre coreografia, né? A minha coluna era sobre criação coreográfica, sobre criação coreográfica. Então, eu escrevi alguns artigos que permanecem lá no site sobre essa área de criação, de composição coreográfica. E depois fui entrando, enfim, teve uma época que eu estava com vários trabalhos, criando coreografia para São Paulo, companhia de dança, outras coisas aqui, outras viagens lá. Então, tive que interromper, mas... até conversando com a Keila essa semana, ela falou: João Marolio, você continua como nosso colunista. Então tá só em pausa. A coluna está lá, está te esperando. Então, logo eu espero poder, né, produzir material novo lá para Keila. Né? Então, Keila, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, como que você, né, a sua formação, não ligada à dança, e depois como que isso se cruzou com a dança, por favor. Joia. Bom, primeiro agradecer a você o convite também, e só queria, antes de começar, te dizer que já em algumas outras ocasiões que pessoas como você me fazem sair da minha zona de conforto, porque eu costumo estar do lado que você está, né? Eu perguntando, ou se no caso das lives que estão na moda, eu costumo estar aí na parte de cima da tela, como você. Para mim é bem complicado estar aqui, porque eu gosto de... Até por isso eu procurei não me preparar hoje,
porque senão eu ia começar a te entrevistar, porque eu já tinha um monte de coisas para te perguntar e tal. Falei, quer saber, eu não vou falar nada, deixar ele falar, deixar ele perguntar para daí surgir naturalmente, porque eu já estava querendo fazer uma pauta disso aqui. Vício de jornalista. Né? É o costume. Mas, coincidentemente, na sexta passada, a minha live, você falou e eu lembrei, a minha live foi com uma convidada, que é a doutora Elizabeth Patrícia, que é nossa aluna também. E o que aconteceu foi uma coincidência, né? Ela me convidou para fazer uma live no canal dela, e aí a gente ajeitando a agenda, eu falei, olha, quem sabe a gente faz junto, então. Aí ficou essa coisa engraçada, assim, né? Então como é que faz? Né? Eu que vou fazer as perguntas, você que vai fazer as perguntas. Então, Keila, olha, fique à vontade, pode perguntar também, tá bom? Então vamos bater papo. Eu achei até muito bacana, e eu te falei que quando você me convidou, eu falei, eu vou dar uma assistida geral no que você já fez para ver o seu estilo. E assim, meu comentário como comunicadora do seu estilo, para mim você está sendo tipo um programa Jô Soares da dança aqui. Porque o Jô tinha esse estilo de conversar, mas contar, né, as experiências dele, porque ele é um artista também, né? Tava muito no meio. Sim. E eu percebi nas tuas lives que elas são muito... bem isso que você falou. Você vai mesclando com os teus convidados, as tuas histórias em comum. E você tem muito o que falar, né? Então, cada coisa que um fala, você vem... Eu falei, Jomar é Jô Soares aqui da dança nas muito lives. Obrigado, muito obrigado. É uma honra receber esse elogio. E pelo menos assim, aí até você me abriu um caminho aqui. Eu falei assim, de repente, esse negócio de dança, né? Com essa... no começar a dar errado, agora eu sigo um outro caminho. Já aí, pode fazer talk show aí, ó, tá vendo? Eu ia comentar isso também, que uma das coisas que eu percebi, enfim, que tá todo mundo fazendo live, né? Eu comentei até brevemente com você ontem, que eu falei de falar sobre isso, que tá todo mundo fazendo muita live. Eu sou mais de fazer, tenho feito agora algumas entrevistas pelo Zoom, que eu quero fazer uma com você, pra gente juntar com imagens e tal. Mas o que me desagrada nesse monte de live é que às vezes tem gente falando nada nas lives, né? Pega e fica um falando para outro, oi, tal. E aí me surpreendeu positivamente pessoas, vou citar só dois aqui, mas tem inúmeros. Pessoas como você e o Otávio Nassur, que não eram muito adeptos de redes sociais, né? Não apareciam, e agora, nessa pandemia, vocês estão super ali, né, fazendo as suas lives semanais certinho. O Otávio, então, eu que não gosto de acordar cedo, mata, porque é 6 horas da manhã, às 6 da manhã, e o pessoal acorda para assistir. Mas, assim, desculpa te interromper, ele foi meu convidado também, né, nesse horário de 18 horas, mas quando ele me convidou, né, que ele falou, então tal dia e tal, 6 horas. Eu falei, beleza, 6 horas. Ele falou, não, mas 6 horas da manhã. Eu falei, não acredito. Pelo amor de Deus, 6 da manhã. E aí foi isso, eu fui um dos convidados dele nesse horário de 6 horas da manhã. Mas eu achei muito legal essa ideia dele de fazer nesse horário, até mesmo assim, porque é um horário inusitado, e também é o que ele fala. Quem está ali participando da live é porque quer mesmo, né? 6 horas não está ali à toa, é porque quer mesmo. E ele tem feito um trabalho maravilhoso. Enfim, a gente fez algumas coisas juntos, fizemos várias coisas juntos já, e eu admiro muito o trabalho dele. Mas desculpa, eu te interrompi, vai lá. Não, eu estava falando exatamente isso, que eu estou achando bacana com profissionais de dança como você e o Otávio, que, claro, eu já tinha entrevistado ambos, né, mais de uma vez, e vocês sempre desenvolveram bem, falam bem e tal, mas às vezes a pessoa, na hora que para na câmera, não tem a mesma desenvoltura. Mas o que eu achei é que vocês trouxeram essa desenvoltura que vocês já têm naturalmente, de serem professores, palestrantes e tal. Vocês trouxeram para cá e conseguiram, isso não é rasgação de seda não, mas conseguiram fazer o que, do meu ponto de vista, é o que está faltando, porque tem muita live, mas pouco conteúdo nessas lives. E você, nossa, eu estava vendo, assim, adorei que você fez entrevista também com o Fraga, né, com o Ronaldo Fraga. Você está trazendo N coisas diferentes, assim como o Otávio também, que não está só na dança, mas que ao mesmo tempo são coisas interessantes para o público da dança. Que você estava falando um pouco, né, do conteúdo do meu site, é um pouco isso. Eu procuro trazer, eu sempre falo, às vezes assessores de imprensa me perguntam, mas o que você quer de sugestão de pauta? Eu falo, qualquer coisa que se mova, você pode me mandar que eu coloco no site. Porque tudo tem a ver, né, com o movimento. Então, você está falando de dança, você vai falar com certeza de música, você vai falar com certeza de saúde, você vai falar da parte de entretenimento, de arte, lógico. Então, assim,
tudo tem a ver. Deixa Sim. eu começar, como você disse, para dar um geral de como eu comecei o site. Mas só complementando, assim, são muitas áreas que se cruzam e a gente faz questão de fazer, né? Que cruzam com a dança e a gente faz questão de fazer isso porque também para que, né, tem muitas pessoas na área de criação em dança, na área de dança especificamente também, que ficam muito fechados, né? Nem é só na dança, mas naquela modalidade de dança. Então eu acho muito importante isso, né? Abrir os horizontes, né? Escutar informações de diversas áreas que vão acabar nos trazendo outras formas de conectar ideias para chegar em pensamentos novos, né? Ou se não novos, pelo menos diferentes, né? Mas vai lá. Então, enfim, eu não tenho nada a ver com dança, né? Eu até posso dizer que não deveria nem estar me envolvendo com dança, porque quando criança eu fui meio traumatizada por professores de escola, acredito que hoje a coisa é bem diferente, de quando tinha aula de dança obrigatória e a minha professora não era das melhores, eu nunca fui. Eu sempre fui aluna mais de CDF, mais de estudar, de ler e tal. Nunca fui muito de atividades corporais ali assim quando criança. E os professores não incentivavam. Então era para eu ter ficado traumatizada com dança. Mas acabou que quando, enfim, na adolescência, depois quando fazendo faculdade e tal, é uma coisa natural, a gente vai em festa, vai em balada, dança, gostava, mas nunca tive nenhum envolvimento. Mas você começou, quando você fez quando criança, fez clássico, é isso? Não, fiz nada. Fazia aquelas aulas de jazz obrigatório na escola, que eu lembro que às vezes, você tem uma ideia do grau de quanto eu não gostava de dança, porque a minha professora era péssima, era uma, assim, de traumatizar a criança, eu chegava a pedir para minha mãe escrever na minha caderneta que eu estava doente, com dor de barriga, com qualquer coisa, para eu ficar na biblioteca durante a aula de dança, porque era uma vez por semana que tinha. De tanto que eu não gostava. Mas o meu problema, hoje eu vejo, mas não era dança, né? É a psicologia do professor que não sabia me levar ali, entendeu? Era muito carrasco comigo, eu já não tinha muito jeito, aí não tentava nada, né? Apesar de que hoje eu acho que ninguém não tem jeito com a dança, né? Ainda mais criança, né? É tudo do profissional saber levar, né? Exatamente. Vem muito, né, da forma como a dança chega, como a forma como a dança é transmitida para aquela pessoa, né? Então, mas infelizmente hoje também, né, tem, como em toda área, né, de profissional, né? Tem bons e maus profissionais, enfim, e é importante que o público saiba discernir isso, né? E que a gente, sites como o seu, né, levem informações para que quem quer buscar, né, uma escola de dança, seja pais buscar para os seus filhos, ou eu quero buscar uma escola de dança para mim, para eu fazer aula, que eu encontre boas informações ali para eu conseguir, né, entender, discernir, para eu poder distinguir, né, o que é uma boa escola, o que é um bom professor. Porque quem nunca fez dança não vai ter parâmetros para, né, diferenciar. Então... Mas você sabe que isso que eu falo de escola é uma questão também, eu converso com alguns profissionais que eu conheço que trabalham com arte e educação, né? Que essa questão da obrigatoriedade agora que se tem das artes, né, na escola, que é só uma lei, até agora não está valendo coisa nenhuma, né? Mas é uma coisa a ser bem pensada mesmo, porque indiferente eu conheço um projeto aqui, por exemplo, em Curitiba, do Colégio Estadual do Paraná, que eles fazem um projeto lindo, aberto também para a população, e que, indiferente da pessoa seguir a carreira na dança ou não, ela abre isso, volta no que a gente está falando, abre um leque de coisas. Então, tem pessoas que fazem aula ali e depois vão trabalhar com cenografia, vão trabalhar... Enfim, até conversando com ele, falando, até vou trabalhar com gastronomia, pensando na dança, mas no que vai combinar com aquilo, enfim, né? O céu é o limite de coisas aí que você pode cruzar. São muitas das possibilidades. Né? Mas que eu vejo mesmo que essa questão da obrigatoriedade, arte na escola é fundamental, né? Para a criança. Eu tenho um livro, quando começo a falar eu vou devagando, mas vai lá. Tem um livro da Maristela Zamoner, que, né, já deu palestra com você, tudo que eu fiz o prefácio do livro, que ela fala sobre etiqueta na dança. E eu lendo o livro, escrevendo o prefácio, eu falei um pouco disso, de que você vendo, né, acompanhei até pelo livro dela, que ela conta a história, né, da dança ali, era a etiqueta, a questão do ensino da dança lá no passado, né,
era uma questão de cultura, os guerreiros estudavam dança, era uma coisa que agregava infinitamente, né, para a pessoa. E hoje em dia, quando saiu essa lei, eu sei que teve muita gente que falou, agora eu obrigar a fazer aula de dança, o que dança vai trazer para a professora? Vamos estudar matemática, química, física, e vamos também, né? Mas, enfim, cada uma dessas disciplinas tem o seu valor. É aos pouquinhos, né? É o que eu dizia outro dia também numa outra live, né? O importante é que a gente consiga aos poucos, não na base da obrigatoriedade, né? Mas na base da informação, né? Que a gente consiga aos poucos fazer com que disciplinas ligadas às artes, né? A dança é uma delas, estejam no mesmo patamar de importância da matemática, da biologia, do português, né? Sim. Mas ainda é um pouco, infelizmente, um pouco utópico isso, né? Mas eu não tenho dúvida de que se um dia a gente conseguir chegar nesse nível, né, em que as disciplinas ligadas às artes sejam tratadas no mesmo nível, né, protagonizando da mesma forma do que as outras disciplinas, a gente vai viver num mundo muito melhor, né? E é o que você dizia, né? Antigamente, é o que eu ensino, por exemplo, nas aulas de história da dança, eram os 3 pilares, né, da formação do indivíduo, do homem, né? Que a gente está falando de uma sociedade de séculos atrás, muito patriarcal, enfim. Mas a formação do homem era o quê? Era a equitação, né? Andar a cavalo, a esgrima e a dança. Equitação, esgrima e dança, né? Era um dos 3 pilares básicos aí da educação, da formação do indivíduo. E isso, claro, foi se perdendo, muitas mudanças na nossa sociedade. Não precisa ser dessa forma, né, como antigamente, mas pode sim a dança. E o nosso colega daí de Curitiba, que eu admiro muito, Luiz Dalazen, por exemplo, que é professor de matemática, né, uma das formações dele, ele utiliza a dança nas aulas de matemática dele. Então, ele torna as aulas de matemática dele não somente mais agradáveis, mas mais eficientes, né? Porque ele utiliza a dança para levar conceitos de matemática para os alunos. Então, assim, não é somente a dança, a arte em si, mas é utilizar dela, né, o que ela pode proporcionar até de benefícios para as outras disciplinas, né? Sim, com certeza. Bom, mas como eu vou divagando, concluindo lá, eu estava te falando disso da professora, enfim, que eu não gostava de dança. Enfim, não gostava não, fiquei meio traumatizada lá. Mas aí com o tempo, adolescência e tal, sempre gostei de sair para dançar, mas nunca tinha imaginado fazer aula de dança. E aí eu fui aquele clichêzão que depois já de formada e tal, fui fazer aula de dança de salão porque eu não curto academia. Detesto ficar lá malhando e tal. E daí fui aquele clichê de, vou fazer, a única atividade que vai me dar prazer é dançar, que eu já dançava, mas brincando, né? E aí, como comunicadora, na hora que eu comecei a fazer aula de dança, assim, de cara, tudo que eu olhava, eu falava, nossa, isso rende uma matéria, isso rende uma pauta, isso dá para fazer. E eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, como é que não estão divulgando isso? Olha que coisa, olha isso, olha aquilo. E também sempre trabalhei com assessoria de imprensa, com revista, com estudo um pouco. Então eu via ali, nossa, isso daqui, se você entregasse para o canal X, eles faziam uma matéria. O programa tal ia dar uma matéria. E nisso eu estava fazendo aula de dança de salão junto com uma amiga minha também, que a gente sempre trabalhou muito junto, que é designer. E aí acabei, na época fazia assessoria de imprensa para a loja de móveis planejados, para tudo, enfim, a gente trabalhando faz o que pintar ali, né? Só que tinha aquela coisa que eu queria fazer alguma coisa por prazer. E aí um dia eu pensando, eu falei, o que eu poderia fazer por prazer? Eu falei, acho que eu vou escrever sobre dança. Eu estava, acho que nos primeiros 6 meses de dança, assim, doente pelas aulas, não perdia uma, podia estar gripada, que eu estava lá, assim, aquele comecinho, que você não está dançando nada, mas você acha que está sabendo de tudo. E eu acho que a melhor fase é essa, quando você está começando qualquer coisa na vida, né? O início é sempre... E aí eu acabei conversando com essa minha amiga e falei para ela, o que você acha da gente fazer uma... Na época estava na moda revista digital. Essa coisa da internet vai mudando direto. Sim. Na época estava muito na moda revista digital, porque as pessoas vão... até hoje ainda está assim, né? A gente está adaptando as coisas do real aqui para o virtual, né? Então, na época, estavam levando a revista para o virtual, que você podia folhear, né, a revista no computador e tal. Sim.
E aí eu, na verdade, como jornalista mais das antigas, me formei em 99, eu gosto do cheiro do papel, eu gosto de folhear, adoro o cheiro eu gosto muito de revista mesmo assim. Mas a gente conversando, eu falei de fazer revista, ela falou, vai sair muito caro, né, o custo de gráfica e tal, vamos fazer uma revista digital, que aí a gente não tem limite de páginas, e aí ela, como designer, queria poder brincar de fazer página inteira só com foto, né, ainda mais falando de arte, de dança. Sim. E aí acabamos, e aí ela acabou falando, vamos fazer uma revista digital. Aí beleza, vamos fazer, mas era uma revista pra gente por prazer. Ninguém, não tinha nenhum objetivo de ganhar nada, era por prazer, porque a gente também estava começando as aulas e eu tinha muitas dúvidas sobre várias coisas. Eu falei, a minha oportunidade, as minhas próprias dúvidas, eu vou conhecendo os profissionais, vou conversando, vou trazendo minhas dúvidas de aluna, que outros alunos também vão ter, né? Legal. E aí, assim, a gente deu início, ela, nossa, pirou no layout daquilo, porque, né, como designer ali, ela adorava fazer aquelas coisas de página inteira, e a gente teve a felicidade de encontrar muita gente entusiasta como nós, então, na época tinha o fotógrafo Daniel Tortora, que a esposa dele também, professora de dança de salão, e ele já fazia algumas fotos, e a gente foi conversar com ele para emprestar uma foto para a gente fazer de início, mas a gente cheio de dedos, assim, né, de convidar as pessoas para uma coisa que não tinha nenhum lucro, né? E aí a gente queria convidar ele para ver se ele fazia foto, a gente falou, não, né, muita cara de pau chegar pro cara, é o trabalho dele, né? Só que acabou que a gente conversando, ele se ofereceu, ele falou, olha, se vocês quiserem, vocês me chamam que eu gosto de cobrir, né? A esposa dele também trabalhando, que eu vou fazer umas fotos com vocês. A ideia era, tá, quando a gente entrar no esquema de ganhar dele, não, vamos lá, pelo prazer. E aí, nisso, conheci Gracinha Araújo. Isso foi que também ano? É outra... Que ano? 2009, que eu comecei a fazer aula de dança, começo de 2009. E aí já tive essa ideia, mas aí durante todo o ano de 2009 a gente ficou pensando em fazer, mas ainda não tinha dado start. Quando chegou o comecinho de 2010, a gente já tinha elaborado sessão, mas ficava naquela coisa e tal. O Jaime Arocha veio para Curitiba dar um workshop aqui, e algumas pessoas que a gente já tinha comentado da ideia falaram, o Jaime Arocha está aí, vocês querem fazer esse negócio, é agora. Vão lá fazer uma entrevista com ele, porque até então a ideia era fazer um veículo só de dança de salão. Era e não era, né? Porque como a gente trabalha com comunicação, na hora de escolher o nome, a gente pensou, a gente tinha pensado em pôr dança, né, dança de salão, dança 2, mas a gente falou, mas vai que a gente conhece o resto e se interessa. E por isso foi o nome Dança em Pauta, porque a gente não quis limitar a um único gênero de dança, e foi a coisa mais acertada, porque com o tempo a gente foi se encantando com todos os gêneros de dança. E, enfim, aí o Jaime veio para Curitiba, marcamos uma entrevista com ele sem ter nem nome, não tinha, ainda não era Dança em Pauta, a gente não tinha resolvido nada, tinha um esboço de tudo, e o Jaime foi muito querido, eu fui bem aberta para ele, não entendia quase nada do assunto, era só o que eu tinha dos meus meses de aula, mas como jornalista, né, eu tenho uma amiga que fala que o jornalista é o especialista em porcaria nenhuma, né, a gente sabe um pouco de tudo, e então a gente, claro, né, vai entrevistar, é só você se preparar, dar uma olhada, mas eu não sabia nada do que eu estava. E o Jaime, eu acho que curtiu, porque vocês gostam, né, de falar do que vocês fazem. Eu lembro que ele veio, deu a aula, a gente voltou para o hotel, ficou no saguão lá do hotel até umas 2 horas da manhã. Ele me contou a história da vida inteira dele, de tudo que tinha. Eu tive uma aula de dança de salão ali, e assim foi a primeira entrevista, sem título, contei para o Jaime o que era, ele achou super legal a ideia, falou que precisava mesmo de mais veículos que tivessem, porque a nossa ideia central era fazer, que é até hoje, né, fazer um veículo de comunicação para falar de dança, na época específica dança de salão, mas que tivesse esse olhar de comunicador que a gente tem, né, no meu caso de jornalista, ela designer, trazendo um fotógrafo profissional, trazendo profissionais de comunicação, porque a gente via que naquela época tinham veículos já, os blogs, os sites, mas era aquela coisa feita pelo tio, do primo, do sobrinho, ou o próprio professor de dança, que sabia muito, mas não sabia muito na hora de falar e de repente não sabia escrever, ou não sabia fazer um layout bacana. Hoje em dia ficou muito mais fácil, né? A gente tem muita gente do meio da dança que também
entende disso. Eu recebo muita mensagem também de alunos de dança, homens e mulheres, que estão fazendo jornalismo e que falam, eu tenho interesse, será que eu posso colaborar de alguma forma com você, porque eu acho super legal e tal. Começou a haver um interesse maior, mas ali ainda não tinha, a gente não via muito profissional de comunicação no meio. Não, e é o que você falou, né? Existiam nessa época, tinha veículos, mas não eram veículos onde pessoas formadas em comunicação, jornalismo, como você, né, eram pessoas, Exato. professores de dança, amantes de dança ou de outras, né, que queriam fazer, queriam comunicar, queriam divulgar, né, gostavam daquilo, gostavam de escrever, mas é diferente quando a pessoa tem uma formação naquilo, né? E é exatamente essa diferença também entre professor e coreógrafo, né? Professor e administrador de escola, né? Não é porque o cara é professor que ele vai escrever bem sobre dança, né? Não é porque ele é professor que ele vai ser que ele entende de dança que ele vai ser um bom comunicador, né? Então, assim, essa sua formação, né, em jornalismo, em comunicação é fundamental para a qualidade do trabalho, né? Sim. Não, e o que eu senti foi esse olhar que eu tive, que eu via que vocês da dança não percebiam a infinidade de coisas incríveis que se tinha para divulgar. E naquela época ainda era Orkut, não tinha Facebook, não tinha Instagram, então não era tão fácil assim de divulgar, né? Não se tinha isso de estar todo mundo ligadinho na internet, no celular e tal. Era tudo mais difícil, né? Sim. Então, enfim, quando a gente lançou, a gente esperava, porque como era por puro prazer, a gente falava, quem sabe daqui a um ano o pessoal conhece a gente aqui em Curitiba, daqui uns 3 fora de Curitiba, mas é essa coisa maravilhosa da internet, né? A gente lançou, por acaso, bem quando a gente lançou, que foi em 10 de julho de 2010, a gente lançou, no outro final de semana estava tendo uma etapa do Mundial de Tango de Buenos Aires aqui em Curitiba. E aí a gente tinha profissional de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, enfim, do Brasil inteiro, da Argentina e tal. E só a gente cobrindo, porque não tinha, né, esse monte de sites, de coisas. Sim. E aí pronto, na segunda semana a gente já tinha gente do Brasil inteiro conhecendo, as pessoas mandando mensagem. E daí a gente teve gente que foi junto para filmar. As pessoas se ofereceram, sabe? Eu vou fotografar, eu vou filmar. O pessoal super apaixonado ali por aquilo, né? Porque, enfim, para quem faz comunicação, para quem trabalha com imagem, com tudo isso, a dança é um prato cheio, né? Porque você tem belíssimas imagens, né? Você tem essa coisa, essa plasticidade toda. Sim. E aí foi só alegria dali para frente. Um pouco antes desse evento, antes da gente lançar, que eu estava falando, conheci a Gracinha Araújo, porque eu estava procurando pauta e eu queria entrevistar a gente aqui. Tinha entrevistado o Jaime Arocha, mas queria mais coisas e eu não conhecia ainda aqui. E aí, fuçando na internet, descobri a pós-graduação da Gracinha e vi lá que tinha agendado uma palestra com Carlinhos de Jesus. Falei, opa, já peguei o Jaime Arocha, agora vai ser o Carlinhos de Jesus. E já tinham me falado bastante que era para eu conversar com a Gracinha Araújo, que a Gracinha Araújo era a pessoa certa, com quem eu conversava, disse que você que conhece bem ela também, lá da pós, ela é também super entusiasta de estar ajudando, de estar né, passando os contatos para todo mundo. Aliás, eu nem sei nem sei se eu posso dizer, mas enfim, Gracinha Araújo, só explicando para quem não conhece, né? Eu falando aqui. É a idealizadora, coordenadora do curso de pós-graduação em dança de salão em Curitiba, né? Do qual eu faço parte do corpo docente, sou um dos professores. Ela foi uma das convidadas das nossas lives aqui algumas semanas atrás, e eu nem sei se eu posso dizer, vou falar só mais ou menos aqui, mas ela está levando adiante aí, a gente tem conversado, trocado ideias também, ela tem me pedido algumas opiniões, né, sobre a possibilidade do curso de pós-graduação em dança de salão ser levado adiante agora com grande parte online, né? Então vai ser muito legal isso, porque as pessoas, muito mais gente vai poder ter acesso e a um custo enfim, possível, acessível, né? Acessível para as pessoas de outras cidades que muitas vezes tinham essa dificuldade de não poder se deslocar uma vez por mês para Curitiba. Então, fiquei muito feliz, né, de saber que vai acontecer. Eu vi a tua live com ela e eu achei bom as coisas que você falou, porque ela até falou na sua live e eu, né, que converso bastante com ela sempre teve muita resistência com essa coisa do online. Foi engraçado, porque aí poucos dias depois da live, né,
Aí ela me procurou, falou, ô Jamar, eu queria saber a sua opinião, porque eu estou com uma proposta aqui junto com a universidade quer levar adiante a pós-graduação, mas eu quero achar um formato, né, online que seja realmente eficiente e tal. O que você acha? Aula prática, aula teórica, isso. Então a gente foi trocando figurinhas, assim como ela deve estar trocando figurinhas com vários professores. Ela é uma pessoa super competente, super detalhista, cuidadosa, né? Então, tem certeza que a hora que esse curso sair, vai sair com muita qualidade. Sim. E é isso que você falou, que bom que ela se rendeu, né, ao online. Sim, mas essa pandemia fez um monte de gente se render, né? Sim, Não digo tanta resistência, mas como eu falei no começo, você e o Otávio não eram pessoas online, vocês não eram pessoas totalmente online. A minha resistência não é do online. A minha resistência é muito mais relativa às redes sociais, né? Eu sempre fui uma pessoa muito mais quieta na minha, reservada. Então eu nunca fui eu sempre fui um antissocial digital nesse sentido, assim, né? Mas é diferente de você estar colocando ali nas redes sociais a sua vida pessoal, né? Isso eu acho, né, acho desnecessário. Tem gente que gosta, ok, eu respeito. Sim. Eu acho desnecessário. Agora, em relação a um trabalho profissional, né, de você levar informação, de você levar conteúdo, de você levar aulas, isso eu nunca tive resistência, muito pelo contrário. Esse projeto da Mimos Digital, ele estava na gaveta já há anos, ele não tinha sido levado adiante ainda por falta de tempo mesmo, né? E aí agora, vamos lá, e veio para ficar. Tempo se fez. É, isso aí. Obrigatório. Agora, não, mas eu acho que a grande maioria dos profissionais de dança passaram por isso, né? Não tinham esse tempo, às vezes até... Alguns tinham, acho que a grande maioria tinha algum receio de estar ali, mas é tempo também. Tem grandes profissionais de dança que são mais... Se a gente aqui, que eu estou mais ou menos na mesma faixa etária, já temos alguma dificuldade com isso, você pensa os grandes profissionais de dança mais velhos aí, mas que eu acho que tem alguns que dão show, assim, tem uns que me ensinam, assim, sim. Gente mesmo de 70, 80 anos que está online, está fazendo as coisas que eu acho o máximo, assim. Aliás, eu queria só aproveitar esse gancho seu, que eu estava conversando com o Guilherme, que é meu parceiro aí nessa área das redes sociais, do nosso marketing e tudo mais. A gente estava conversando e aproveitar e deixar um recado aqui para os nossos alunos e para outros interessados. Que algumas pessoas talvez não tenham gostado das aulas online ou poderiam estar desfrutando com uma qualidade muito maior, né, dessa experiência das aulas online por desconhecimento, às vezes, de pequenos detalhes, configurações ali, às vezes, do aplicativo, do Zoom, da plataforma, né? Ou, às vezes, simplesmente porque não sabe que pode conectar o som do celular para tocar num som melhor, né? Ou não sabe que pode, de repente, conectar pela televisão para enxergar a imagem. Então, a gente quer, estou falando aqui em primeira mão para quem estiver nos assistindo aí, a gente quer abrir essa possibilidade. É um suporte técnico, a gente vai ver a melhor maneira de viabilizar isso para as pessoas, para os nossos alunos, ou aqueles que não são nossos alunos, mas que queiram experimentar a aula online. É como se fosse um suporte técnico mesmo. Dar dicas importantes, não somente de como funciona o aplicativo, quem não sabe e tal, mas essas dicas assim para a pessoa desfrutar, para ela ter uma melhor experiência daquela aula. Não ficar escutando um som ruim, olhando uma imagem pequena, mas assim, ampliar as possibilidades que os aplicativos, as plataformas oferecem. Então, Sim, mas você vê que quando a TV mudou do analógico para o digital, que virou obrigatório, as emissoras de TV fizeram isso, ofereceram um suporte para os telespectadores exatamente para poder se adaptar. E isso é uma coisa muito bacana agora, nesse momento que as escolas precisam desenvolver aí os seus tutoriais para que os alunos possam desfrutar da melhor forma possível. E o que eu vejo também, desculpa, não sei se estou te cortando do que você estava falando ali, vai em frente. Mas o que eu percebo aqui, por exemplo, que eu tenho as escolas que são anunciantes, que eu tenho um espaço no site também, o Guia Dança em Pauta, que é para estar divulgando isso, reformulei também tudo ele, a gente também tem que estar se adaptando, né? Então estou fazendo ele num formato que é para estar divulgando nesse momento de isolamento, né? E o que eu conversei com as escolas que divulgam ali, é que a gente precisava reformular isso, dizer como que está funcionando agora. Tem vários estados que estão oferecendo, já começaram a oferecer aula presencial, mas continuam no online também.
Então, explicar isso. E o que eu acho é que quem se saiu bem, claro, a gente sabe que foi uma quebradeira terrível, né, para as escolas de dança por todo o Brasil, principalmente quem, né, quem não tinha sua sede própria, N gastos, né, que a gente sabe que tem. Mas os que se sobressaíram foram os que, ao invés de ficar chorando pitanga, não estou dizendo que não tenha razão, né? Todos nós sofremos de algum jeito em todas as áreas, né? Mas foram os que pararam e falaram, tá, peraí, o que eu vou fazer agora? E correram atrás de novos formatos. Então eu tenho anunciantes, meus escolas que estão comigo, que falaram, Keila, a gente ganhou mais alunos agora, abriram turmas novas, que eles não teriam se não fosse essa pandemia que acabou obrigando. E alguns deles falam até para mim, como que a gente não percebeu antes essa maravilha que são tanto as lives quanto as videoconferências, né, seja por Zoom ou N outros aplicativos que tem, como que a gente não percebeu isso? E que, então eles falam, claro, vai ser difícil quando voltar ao presencial, porque vocês, né, estão o tempo inteiro ali, aula e tal, mas que eles falam de depois levar isso né, dar continuidade, como você estava falando, que uma coisa complementar, já pretendiam fazer. E assim, porque a possibilidade que vocês têm de atingir pessoas do Brasil inteiro, de outros países também, né, que estão ali. Então, assim, foi complicado, claro, mas eu acho que a médio prazo, até não digo nem a longo, a médio prazo eu acho que vai ser benéfico para as escolas. E, infelizmente, do meu ponto de vista também, fez uma espécie de seleção natural. Quem não quis se adaptar, né? E é obrigatório isso, não é só para quem vive de dança. Exatamente. Existe essa seleção natural que já estava acontecendo, porque as escolas que não estavam lá fazendo um site bacana, se divulgando na rede social, se atualizando com a linguagem dos seus alunos, seja dos mais velhos, ou seja, principalmente da moçada, que está muito ligada na internet, essas escolas já estavam perdendo espaço. Então, assim, eu tenho casos aqui que eu vejo dessas escolas que, literalmente, essa palavra está super clichêzão, mas é verdade, se reinventaram e estão se dando super bem nesse momento. Que eu acho que é o teu caso, é o caso do Otávio também, que estão conseguindo aí levar. É muito complicado, né, manter o nosso espaço fechado, não é um espaço próprio, é um espaço alugado já há 30 anos, né, que nós temos esse galpão, é um galpão da década de 40, 50, que a gente, enfim, mantém ele com todo carinho, que preserva a nossa história lá de 30 anos de história, literalmente pelas paredes, é um galpão todo recheado de história mesmo, né, a nossa história, a história desse desenvolvimento das danças de salão nesses 30 anos, né, então é muito complicado manter esse espaço fechado lá, despesas, enfim. Mas é o que você disse, trouxe diversas outras possibilidades e na hora que, né, a gente conseguindo segurar um pouco mais, não está sendo fácil, né? Uma receita que caiu, né, foi lá para baixo e tal, mas trouxe novos alunos de outras cidades, alunos de fora do país, né? E que na hora que voltasse, a gente conseguir trabalhar bem, juntar uma coisa com a outra, né? Manter o presencial, manter o digital, eu acho que, né, todos temos a ganhar. Todos que eu digo, nós, os profissionais e os nossos clientes, né? E os nossos alunos também, o público de uma maneira geral, se a gente for pensar também no trabalho artístico da companhia, né? Então, acho que é exatamente o que você disse, assim. É uma seleção natural, infelizmente, né? Alguns saem perdendo, mas, como tudo na vida, né? Essas transformações, esses sofrimentos, essas crises, vêm para melhorar, né? Então, é assim que a gente tem que enxergar. Não? É verdade. Mas você estava falando do seu site aí. Tu já viu que eu divago. A gente parou lá na hora que você falou da Gracinha, que eu comecei a falar da pós-graduação. Então, conheci a Gracinha, fui lá entrevistar mais uma pessoa, né, pessoas que eu te falei que foram super bacanas, tanto os profissionais de comunicação, designer, fotógrafo e tal, e as pessoas da dança, porque isso também era uma coisa. A gente falou, vamos aliar o nosso conhecimento em comunicação, mas trazendo o conhecimento desses profissionais de dança. Aí entrevistei Carlinhos Jesus, que também foi um amor, assim, eu expliquei uns 5 minutinhos para ele o que era, falei, acho que ele nem pegou, ele já pegou o microfone, já fez um negócio pra gente, assim, super bacana na hora, e a Gracinha virou, né, a Gracinha é madrinha, ela com a Ayrton,
os quadrinhos do site. E eu lembro que já nesse primeiro dia que eu conversei com o Carlinhos, na saída, a gente conversando no estacionamento da faculdade, e o Ayrton falou muito pra gente: olha, vocês estão fazendo que a gente ainda estava produzindo, vocês vão lançar um veículo de dança sobre dança de salão, então vocês têm que colocar Amímulos. Lembro até hoje que ele falou. Deu Amímulos, né? Eu, começando dele, não, Amímulos, do Jomar Mesquita. Assim que ele vier para cá também na pós, a gente já vai te avisar para você vir conversar com ele e tal. E aí já foram falando aí nisso. Só que aí antes de você vir para pós, você veio, você perguntou onde foi que eu te conheci, você veio naquele projeto do Sesc de dança, como é que era o nome? Eles fazem uma circulação nacional do Sesc. Palco Giratório. Palco Giratório. Nós fizemos nessa ocasião, nós fizemos cerca de 40 cidades no Brasil todo. É um projeto maravilhoso do Sesc de São Paulo. Não é Sesc do Brasil, na verdade. Sim, eu lembro que aí divulguei isso. Vocês vieram com Dolores para cá. Exato. E aí conheci você. Eu lembro que alguma coisa assim que atrasou o teu voo. Eu sei que você chegou em cima da hora. Eu me lembro disso. Nós não pudemos ir junto com a companhia, eu e Juliana. A companhia fez a montagem, eu e Juliana, a gente tinha um compromisso aqui. E a gente, então, teve que pegar o voo no mesmo dia. E aquela história, voo cancelado, não sei o que, não. Agora o voo vai chegar só 10 horas da noite. E aí foi muito engraçado. Eu me lembro desse episódio, que eu chamei, foi muita sorte, assim. Eu chamei o cara da companhia aérea e falei: vem cá, né? Você vai ter que resolver para mim aqui, porque não adianta. Eu cheguei a olhar nem lembro que aplicativo que era na época. Eu falei assim: se eu voltar para casa agora, pegar meu carro, que hora que eu vou chegar em Curitiba? Eu falei: não, impossível, né? E aí o cara falou: não, vem cá. Ele me chamou, foi super gente boa, vem cá, vou te dar um jeito. Aí me colocou num voo de uma outra companhia aérea e foi isso, eu lembrei. Que a gente chegou em cima da hora, assim. Porque eu tinha marcado, você ia me dar entrevista antes do espetáculo. Sim. E aí acabou, mas aí fiquei papeando com o pessoal da tua companhia, ficamos lá, fizemos algumas fotos, e você chegou no laço, assim. E aí eu lembro que fez todo o espetáculo, aquele desgaste físico todo, e eu falei: acho que não vai rolar a entrevista, né? Ainda tava a Gracinha e a Ayrton também. Ela: não, vamos conversar com ele. Eu falei: não, né, pô, depois de todo esse espetáculo e tal. Aí você: daí você ainda tinha o bate-papo ao final do palco giratório com a plateia. Boa memória. Vocês ainda conversaram. E era o comecinho do site, eu lembro de tudo, cada detalhe ainda. Aí vocês conversaram com o pessoal e depois você conversou comigo, assim, eu até falei, assim como o Jaime Arocho, foi até no mesmo hotel que o Jaime estava, que eu lembro. Também, você ficou comigo até umas 2 horas da manhã, conversando com umas olheiras, que você estava assim, cansadérrimo. Você: não, vamos conversar. Eu não e lembrava aí a gente disso. Fez... Olha que sorte, hein, que eu não lembrava disso. De repente eu tivesse falado assim: não vou dar entrevista, não, eu tivesse sido mal-humorado lá com você. Que bom, hein? Aí agora eu ia passar uma vergonha aqui na live, hein? Não, mas eu até estava achando, eu falei: não, né, deve estar cansado e tal, mas aí a Gracinha falou: você não, se não tiver problema para você ser depois da meia-noite. Eu falei: bom, para mim não, né, porque você ficou até tarde lá, ainda foi. Eu sei que fizemos a entrevista ali, e aí depois disso, né, acabei encontrando você outras vezes, e aí com o tempo eu fui descobrindo outras danças, né, além da dança de salão, fui me apaixonando por todas. Hoje em dia eu você gosto continua fazendo dança de salão? Você continua praticando? Então, quanto mais o site foi crescendo, que era para ser uma brincadeira, e a coisa foi crescendo. Eu lembro que um mês depois, se eu não me engano, teve o Baila Floripa, né, que era um evento grande de dança de salão. Me perguntaram: quanto é para anunciar? Eu falei: anunciar? Não tinha feito, nunca pensei em anunciar, era só para eu me divertir falando sobre dança. E aí a gente começou, né, passinho em passinho, a pensar um pouco nessa parte, e acabou que quanto mais o site foi crescendo, mais eu não ia tendo tempo de fazer aula, mas eu preciso voltar. Só que, enfim, eu digo, hoje em dia eu não sei que aula eu faço, porque todas as entrevistas que eu vou fazer, eu fico com vontade de fazer aula de cada gênero. Assim. Tô numa vibe que eu tô louca para aprender dança flamenca. Mas aí se eu faço uma aula de balé, porque agora tem o balé adulto, aí também me falam: venha fazer. Eu fico: puxa, deve ser legal experimentar isso. Aí, sei lá, vou lá, faço uma entrevista de hip hop, pô, esse negócio é legal também. E a gente acaba... Só que, por enquanto, não tô fazendo nada, né? Ainda mais agora com a pandemia, mas quero voltar sim. Mas acabei me apaixonando por todas, me apaixonei muito por assistir. Que isso também era uma coisa, no começo,
eu acho que eu não tinha tanta... Eu gostava mais do dançar, da atividade. E com o tempo eu acabei pegando gosto por assistir espetáculos de dança. Legal. Hoje em dia eu gosto muito, estou sentindo muita falta disso, porque aí cobria muito, né, espetáculos aqui em Curitiba, ia para outros lugares e tal. Aí fui fazer, inclusive, agora só lembrando, nesse mix, você que me apresentou, enfim, por telefone, que eu estava em São Paulo, não sei se você lembra disso. Eu falei, João Mar, quero entrevistar a Inês Bogé. Sim. E aí você fez a ponte para mim, e eu ainda falei, tá bom, né, eu vou ficar uma semana, até você me avisou num dia. Isso eu falei, acho que você e a Inês são ligeirinhos iguais. Eu te falei num dia, no meio da tarde, assim, acho que já era umas 5h30, era tarde. Quando deu, eu estava indo para um forró ainda lá em São Paulo, para aproveitar lá no Canto da Ema. Você me passou a mensagem e falou, já falei com a Inês, está aqui. Aí eu, beleza, obrigada. No outro dia, voltei tarde do forró, de manhã, a Inês me ligou já para dizer, quer vir aqui na São Paulo? Vamos vir fazer entrevista. Eu falei, nossa, Inês é excelente. A Inês, para quem não sabe, né, também... Opa, voltei aqui. Foi uma das convidadas das nossas lives, né? A Inês é diretora da São Paulo Companhia de Dança. A Inês também fez live? Sim, também fiz uma live com ela, com a diretora da São Paulo Companhia de Dança, né? Que a Keila está falando. Eu estava nesse momento coreografando lá eu fiz 2 trabalhos lá para eles, e aí a Keila, né, conseguiu fazer essa entrevista com ela. Assistiu o trabalho? Você estava lá na época da estreia aqui do meu trabalho com eles? Já assisti. Depois disso já entrevistei a Inês outras vezes. Essa vez foi para uma matéria escrita. Depois disso já tenho uma matéria para editar com ela, que eu fiz antes da pandemia lá na São Paulo. A Inês é outra pessoa. Eles estão em cartaz agora, online, sim, né? Porque nessa época eles costumam fazer uma temporada no Teatro Sérgio Cardoso, é uma coisa, né, todo ano acontece, e eles estão fazendo online. Então, quarta-feira, se não me engano, teve uma estreia. Quinta-feira, exatamente. Ontem, né? Teve uma estreia do trabalho do Henrique. Semana que vem é a última, vão ser 3. Exatamente. Fica a dica aí para as pessoas que quiserem assistir a São Paulo Companhia de Dança. Bom, eu achei muito legal, né? E hoje, então, é um site que abrange todas as modalidades de dança, que leva conteúdo... Então, e aí acabei passando, além do site de notícias, com o tempo essa coisa de internet vai mudando, né? Passou de Orkut para Facebook, de Facebook ainda tem, mas está mais para Instagram, e agora é live. E nesse meio tempo eu comecei a fazer matérias em vídeo, tenho o canal no YouTube também, porque todo mundo... Teve uma época que foi só foto, Aliás, foto, depois virou vídeo. Não posso esquecer de falar com as pessoas para se inscreverem no nosso canal aí da Mimos Escola de Dança. Tem o canal da companhia, se inscreva também, da escola. A gente está na batalha aí para conseguir 1000 inscritos lá, então vai lá no nosso canal e sigam também o Instagram da companhia, né? Esse é o Instagram da escola, que a gente faz as lives, mas sigam também o Instagram da companhia, que tem muita coisa legal lá. No canal da Mimos Companhia de Dança tem um vídeo maravilhoso, que foi minha mãe que dirigiu agora nessa época da pandemia, e essa live também entra lá no canal da Mimos Escola de Dança. Quem quiser assistir, recomendar aí para as pessoas, vai lá, se inscrevam, e tem vários outros vídeos lá com conteúdos, tanto para as pessoas que gostam de dança, praticantes de uma maneira geral, como para as pessoas para os profissionais, professores ou quem queira uma formação melhor. Você falou do YouTube aí, eu lembrei, mas você estava falando do seu canal do YouTube. Então, vou fazer meu merchan também, o canal do YouTube, então, Dança Sem Pauta, tem o Instagram, e aí, como eu estava te falando, fizemos o canal no YouTube, comecei a fazer matérias em vídeo, quem acessar lá tem bastante coisa diferente, a gente faz entrevista com autor de livro de dança, faz entrevista sobre aula para criança, aula para adulto, aula de dança de salão, aula de flamenco, como eu falei, hip hop, cobertura de evento, legal. Tem de tudo um pouco lá. E aí comecei também a fazer essa parte do guia que eu estava falando, que é um espaço para estar... Agora estou reformulando ele, porque eu espero nesse meio da pandemia, até porque algumas escolas fecharam, outras coisas estão abrindo, estão trabalhando online. Então, é um espaço que eu estou... a ideia é juntar, né, todas essas escolas, serviços de dança, tudo que tem a ver com dança ali. E também, mais recentemente, tudo envolvido... Nunca tinha pensado em fazer isso, mas também lancei agora, 1º de setembro, um e-commerce também do site. A gente tem que fazer um pouco de tudo, fiquei sabendo. Né? Uma loja virtual com produtos de dança, é isso? Mas a gente lançou com produtos exclusivos. Tem uma bailarina aqui de Curitiba, a Regina Kotaka, que foi 30 anos, primeira bailarina aqui do Guaíra, do Balé Teatro Guaíra. E ela é ilustradora também, então ela já tem alguns livros, ela tem alguns livros sobre as posições de balé clássico, tem
é um livro sobre o balé Gisele, em quadrinhos. Ela escreve, ela é oriental, né, Regina Kotaka. Ela tem uns traços meio estilo mangá. E aí ela tem muitos desenhos e a gente está trazendo os desenhos dela para diversos produtos, assim. Que as pessoas que gostam de dança, gostam de ter dança em tudo, né? Tem dança na camiseta, tem dança na caneca, tem dança no travesseiro, no pijama. Aliás, você falou disso também, não posso esquecer, né? Eu tinha anunciado alguns dias atrás, a ideia não morreu não, é só porque ainda vai acontecer só em outubro. Mas logo, logo a gente vai lançar uma edição especial das camisetas da Mimulus, né? Que a gente sempre teve camisetas que fizeram muito sucesso aí, as pessoas adoravam. E no último ano a gente ficou sem produzir as camisetas e agora vai vir uma edição limitada, especial, de comemoração dos 30 anos da Mimulus. Então essas camisetas elas vão começar a ser vendidas antes de serem produzidas, elas vão ser produzidas pela nosso fornecedor, que é a Ruana. A gente não abandona, porque é um fornecedor de muita qualidade, que fornece as camisetas do Grupo Galpão também. Então, só em outubro que eles vão conseguir produzir essas camisetas, mas como vai ser uma edição limitada, fiquem atentos aí, a gente já tem até algumas reservadas, quem quiser, para não ficar de fora, não perder a sua camiseta. Mas a loja eu vou ver também, porque eu quero ver também, porque eu vi o Ayrton da Gracinha, que eu tinha essas camisetas de vocês, e realmente eram umas camisetas muito bacanas. Muito, ele adorava. Toda vez camisetas diferentes. Em Curitiba, ele tava com uma. Tava lá, né? É isso aí. Então, essa loja veio para complementar o site, veio com esses produtos, com esse design, então, dessa bailarina, não é isso? Isso, Na verdade, também foi essa coisa de pandemia, todo mundo está se reinventando, está trazendo mais coisas, e a gente pensou, vamos trazer. O pessoal não está comprando tanto, falando mais especificamente de balé, né? As pessoas não estão comprando tanto os artigos de dança, fazendo aula em casa, quem faz aula com sapatilha de ponta, coisa assim, mas não querem ficar longe da dança, né? Então a gente pensou, vamos fazer coisas que as pessoas usam em casa, mas que tenham alguma memória de dança ali, né? Maravilha, Keila. Olha, eu vou te dizer que essa live foi a que passou mais rápido de todas. Já acabou? História. Já, daqui a pouquinho, faltam 3 minutos, daqui a pouquinho o Instagram já começa a contagem regressiva lá. Eu queria, não posso deixar de convidar as pessoas. Ontem a gente começou mais uma turma, né, da Mimulus Digital, uma turma de shines de salsa. Tanto para quem já dança salsa. Minha dança predileta. Então pronto, quinta-feira, 8h15 da noite. Minha dança predileta, sou apaixonada por salsa. Quinta-feira, 8h15 da noite, a minha convidada. Ontem começou, para quem já dança salsa, para quem quer começar, tá? Então, quem não fez a primeira aula ontem... E para quem está enferrujado? Quem já fez, mas está enferrujado? Para todos. Então, as aulas são gravadas, então mesmo que as pessoas não possam, naquele horário, fazer a aula, né? A aula é gravada. Depois, quem fez pode assistir de novo, pode rever. E quem não fez naquele horário, a gravação fica disponível para as pessoas. Então, mesmo quem perdeu a primeira aula, não tem problema, fica o convite aí. E também para vocês ficarem atentos que esse final de semana está sendo lançada uma campanha aí no nosso Instagram para indicar um amigo para fazer aula de dança. Já que a dança é tão gostosa, é tão bom, né, dançar, igual a Keila falou aí, dessa paixão dela pela dança, eu achei super, passou tão rápido por causa disso, que eu ficava... Você fala no entusiasmo disso, assim, né, dessa sua relação. Eu falo demais! Então, que eu achei muito legal. E na hora que eu olhei, eu falei... Nossa, né? Passou, nem senti passando o tempo, porque é muito gostoso te escutar falando nesse entusiasmo, assim. E é justamente por isso que a gente está lançando isso. Quer dizer, um aluno nosso que indicar um amigo, o amigo vai ter 30% de desconto em qualquer curso nosso. E o aluno que indicou, na hora que ele juntar aí um número X de alunos indicados, aí ele tem gratuidade em algum dos nossos cursos também. Então é isso, vamos espalhar a dança para que mais e mais pessoas possam desfrutar dessa coisa tão gostosa. Aliás, você estava falando... eu não gostava isso aí é seleção natural. Isso é seleção natural. Tem que estar sempre criando coisas. É isso aí. Você falou, eu lembrei. Faz parte da história das danças de salão. As danças de salão que estavam num declínio na década de 70, por aí, um dos motivos, isso é estudo científico, um dos motivos que levou o ressurgimento do interesse pelas danças de salão é que as pessoas que vinham da moda do boom do fitness, né, dos anos 70, anos 80, muitas delas, como você, como eu, falaram assim, não gosto desse negócio de ficar fazendo exercício em academia, eu quero fazer exercício, mas algo que me dê prazer.
Então, esse foi um dos motivos que levou as pessoas a procurarem a dança, né? O ressurgimento desse interesse pela dança. Sim. Que não tem dúvida, né? É muito melhor do que você ficar na academia lá puxando ferro, você dançar, Eu né? Não? prefiro. Oh. Prefiro ficar andando na esteira sem rumo nenhum, né? Muito Melhor mais estar gostoso, dançando. muito mais gostoso. Keila, o Instagram já está me falando aqui 40 segundos. Muito Nossa, obrigado. muito Fica com obrigada você. também. Eu dou de presente os 30 segundos finais para você. Muito obrigada e quem estiver assistindo, acesse o site www.dançaempauta.com.br, lá tem link para todos os outros canais e muito obrigada pelo convite, Gilmar. Realmente passou voando. Eu que agradeço. De repente a gente combina mais uma daqui a uns dias. Grande beijo. A próxima eu te entrevisto. Beleza, já tá aceito, já aceitei, tá bom? Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Fiquem atentos aí às novidades da Mimos Digital. Então, se inscrevam lá no nosso canal. Tchau.